Olá, pessoal. Então, como eu falei, hoje a nossa aula é as aulas 37 e 38 do caderno 8 sobre ímãs e magnetismo. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é o magnetismo, né? O magnetismo é uma expressão de uma forma de energia específica associada à formação de atração e repulsão de alguns tipos particulares de materiais que são os ímãs. Então, o magnetismo ele se relaciona especificamente com a propriedade desse tipo de material. O ímã, né, a palavra ímã, ela vem do francês, aimant, que significa amante, em relação à característica de atração que esses materiais têm. Então, os ímãs eles são definidos como capazes de promover campo magnético e atrair ou repelir determinados objetos metálicos. Então, é a propriedade que eles têm de atração e repulsão dos materiais metálicos. Então, vamos ver um pouquinho do histórico, tá? As primeiras observações relativas ao magnetismo foram registradas lá na Grécia Antiga, numa cidade chamada Magnésia. Tá vendo aqui na região lá. E ela se encontrava, lá tinha um material, um mineral, capaz de atrair pequenos objetos de ferro, né? Esse material passou a ser conhecido como magnetita, em virtude do nome do local, né, que era Magnésia. E o nome dessa cidade também deu origem ao termo magnetismo, né? E também, como vocês já viram no slide anterior, né, o ímã ele tem um nome devido à propriedade de atração que ele tem, mas a questão do magnetismo foi ligada ao nome dessa cidade, Magnésia, onde foi encontrado o registro inicial de materiais que tinham essa propriedade. Na China, no século antes de Cristo, observou-se que um ímã suspenso por um fio ou flutuando numa água tem de se orientar na direção norte-sul terrestre. Isso deu origem ao que a gente conhece hoje como bússola. Então, se eu pendurar aí um ímã, ele vai se direcionar para a direção norte-sul terrestre, e a partir desse direcionamento criou-se as bússolas, né, que tem como propriedade a utilização de ímãs. Em 1260, o francês Petrus Peregrinus observou que as extremidades de um ímã possuem um poder maior de atração de ferro. Então, ele viu que nas partes mais externas, nas extremidades, mais material ficava acumulado. E isso ficou conhecido como os polos magnéticos. E também, em 1600, William Gilbert descobriu que a Terra era um ímã natural, com polos magnéticos também e próximos aos polos norte e sul, geograficamente falando. A gente vai ver um pouquinho mais sobre essas descobertas e como elas se encaixam dentro das propriedades dos ímãs e também em relação à Terra, tá bom? Então, aqui a gente termina essa parte histórica e agora a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo sobre as propriedades dos ímãs especificamente. É daqui a pouco.